Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Cripto do Zero. Aqui nós vamos estar dando continuidade ao módulo do Ethereum e nós vamos falar sobre os padrões de tokens e suas utilidades. Na aula passada nós falamos sobre a Ethereum, o surgimento dela junto com o Vitalik. Falamos sobre o Demerge, que foi a principal atualização na rede da Ethereum, a qual ajudou a melhorar, deu um up no problema de escalabilidade da rede e trouxe melhorias econômicas significativas no token Ether. Eu já falei aqui com vocês sobre alguns tipos de tokens desde a segunda aula, mas nessa aula nós vamos entrar a fundo no que são tokens, quais os principais padrões utilizados hoje em dia e quais as suas principais utilidades. Nós estaremos concluindo essa parte que é tão importante no mundo cripto, que são os tokens, os projetos que existem além do Bitcoin e do próprio Ethereum. Lembrando que aqui nós estamos falando sobre o ecossistema do Ethereum, então esses padrões, esses tokens, todos sendo criados dentro da Ethereum, dentro da sua EVM, que nós vimos na aula passada, mas que é uma base que serve para outras redes, outros ecossistemas, outras blockchains também. Isso é importante mencionar, porque o conteúdo, o conhecimento passado aqui nesse módulo também serve para vocês abrirem a mente aí para outros projetos, outras blockchains. Então vamos lá. O que são tokens e qual a diferença entre eles e o token Ether e a moeda Ether dentro do ecossistema da Ethereum? Tokens são representações digitais de ativos ou utilidades que existem na blockchain, podendo representar dinheiro, propriedade, pontos de recompensa. Nós vivemos aí um momento de hype em cima de projetos em airdrops, né? E isso aconteceu ligado a pontos de recompensa para os usuários que mais utilizavam a rede ou qualquer valor transferível. Então, de modo resumido, tokens são representações digitais dentro da blockchain. Qualquer coisa que a gente consiga espelhar esse ativo dentro da blockchain, ele se torna um token. Por isso que a gente fala aí que o setor de RWA é um dos setores mais importantes e valiosos, que pode trazer riquezas para esse mundo cripto, já que o padrão que está acontecendo é que, com o passar dos anos, muitos ativos do mundo real estão sendo tokenizados, estão sendo transferidos para dentro da blockchain. E aqui eu trouxe um detalhezinho para vocês que nem tudo é essa tecnologia positiva dentro de cripto, pois apesar de registrar a posse de forma imutável, imutável é o ato ali de você não conseguir editar nada uma vez registrado na blockchain, como característica aí de qualquer blockchain, todos esses projetos, mesmo dentro da blockchain sendo imutáveis, eles enfrentam limitações jurídicas. A sua existência no digital, ela não garante automaticamente o cumprimento de direitos ou obrigações do mundo real. Eu achei importante trazer esse detalhe aqui para vocês pensarem de uma forma mais real e mais racional. E aí a diferença entre o Ether e os tokens é que o Ether, o ETH, é a moeda nativa do Ethereum, como eu falei na aula passada, e os tokens são criados e gerenciados por contratos inteligentes para usos específicos. E entrando agora dentro de padrões de tokens, o que significa o RC dos padrões como o ERC20 e o ERC721, que nós vamos falar no próximo slide. Esse ERC, ele significa Ethereum Request for Comment, que é uma forma de padronizar esse chamado dos contratos inteligentes na Ethereum. Ele define regras que os desenvolvedores devem seguir ao criar tokens e funcionalidades específicas dentro da rede. Então, sempre que você vê ERC com um número depois, ela quer dizer um padrão que a Ethereum criou para facilitar as regras que são impostas dentro do contrato inteligente desse tipo, dessa categoria de tokens. E é o que nós vamos ver aqui mais à frente. Esse padrão ele facilita a interoperabilidade entre diferentes contratos inteligentes. Nós vimos lá no começo do curso o significado desse termo interoperabilidade, que é a forma ali de comunicação entre diferentes redes, aqui no caso de comunicação entre diferentes tipos de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados, né, o significado de dApps, além de garantir que esses tokens funcionem de maneira consistentes em carteiras, exchanges e outros serviços. Reforçando aqui, é um padrão, o ERC vindo de um número ali, é um tipo de padrão que categoriza, que facilita a comunicação
desse padrão com exchanges, com desenvolvedores e também com outros serviços. Os padrões de tokens na Ethereum são especificações que definem como os tokens devem se comportar na blockchain. Existem diversos tipos, mas os principais são o ERC20 e o ERC721, que nós vamos ver nos próximos slides. E aí, começando pelo padrão ERC20, que são os padrões de tokens fungíveis. Tokens fungíveis são tokens intercambiáveis, ou seja, cada unidade tem o mesmo valor e pode ser substituído por outra. Introduzido em 2015, o padrão ERC20 se tornou a base para milhares de tokens. Então, praticamente tudo que você conhece, todos os projetos dentro da Ethereum estão dentro do padrão ERC20. E esses tokens, eles são intercambiáveis, eles podem ser trocados uma unidade de um valor daquele token por outra unidade de valor daquele mesmo token. E aí eu trouxe como exemplo o Bitcoin, o próprio Ethereum, são tokens fungíveis. As stablecoins principais, eu trouxe aqui como exemplo o USDT, o USDC, os tokens UNI, AVE, LINK, inclusive tokens chamados Wrapped Tokens, que eu não falei disso até nesse momento. Wrapped Tokens são, por exemplo, o WBTC e o WETH são Wrapped Tokens, tokens fungíveis dentro de outras redes. São tokens que não são nativos. Por exemplo, o Bitcoin nativo, o Bitcoin real, ele só existe dentro da própria rede do Bitcoin, assim como o Ethereum. Quando negocio o Bitcoin dentro da rede da Ethereum, utilizando esse sistema ERC20 padrão, eu estou utilizando o WBTC, que é um dos tipos de Wrapped Tokens, que representa uma unidade de Bitcoin dentro da rede da Ethereum, espelhando uma unidade de Bitcoin. Para que isso aconteça de modo correto, há todo um processo de auditar e acompanhar, isso não fique aí de forma desorganizada. E aí eu coloquei aqui umas funções básicas dos tokens fungíveis. Essas funções elas são predefinidas nos padrões do contrato inteligente, servindo como regras que os desenvolvedores devem seguir. Foi o que eu disse agora há pouco. No caso do padrão ERC20, ele traz no seu contrato inteligente essas linhas de comando para que isso seja predefinido. Total supply, que mostra o total de tokens criados, balance of, que mostra o saldo de um endereço específico, e a função transfer, que permite transferir esses tokens em endereços. Nós vamos ver aqui ainda uma aula, uma introdução ali sobre contratos inteligentes, mas aqui já para vocês pegarem a base, como que funciona um contrato inteligente. E aí agora nós vamos falar sobre tokens não fungíveis. O que são tokens não fungíveis? Como já está aqui a imagem, né, já está destacado NFTs, tokens não fungíveis são os padrões das NFTs. Esses tokens eles são únicos. Um NFT a gente pode chamar um NFT de um token e não pode ser trocado diretamente por outro token do mesmo tipo. Cada token tem propriedades diferentes e identificáveis. Introduzido em 2017, se tornou a base do mercado de NFTs dentro do ecossistema da Ethereum. É o padrão ERC721. Esses vão ser os dois principais padrões que eu vou trazer para vocês aqui. Existem vários outros, mas o objetivo principal é trazer de uma forma mais simplificada a base, o mais utilizado dentro do ecossistema da Ethereum. Trouxe aqui alguns exemplos, NFTs antigas como CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, que é os macacos entediados ali, que foi uma febre. O Neymar recebeu uma NFT dessa ou comprou uma NFT dessa na época do hype das NFTs em 2021, 2022. E aí nós temos NFTs recentes na rede da Ethereum, surgindo novamente agora, como a Pudgy's Penguins. E aí não só como colecionáveis digitais, no sentido aqui dos CryptoPunks e dos Bored Apes, nós temos esse padrão desenvolvendo um papel importantíssimo dentro do ecossistema de games. E aí eu trouxe como exemplo o The Sandbox e o Illuvium, pois com esse padrão ERC721 é possível negociar personagens, itens dos jogos, terras digitais. Sandbox, por exemplo, tem terras digitais de empresas grandes. Eu gosto de dar como exemplo também a época do Axie Infinity e dos Axes. Os Axes eram os bonequinhos, eram NFTs dentro do jogo. Então, para isso funcionar, era utilizado esse padrão ERC721. E é bom a gente lembrar e trazer esses projetos antigos que hoje não estão hypados mais, assim como as próprias NFTs lá no começo. Isso faz bem para a gente entender que o mercado cripto ele é cíclico. Então, sempre haverá oportunidades, especulação em cima de tokens principais em NFTs, por exemplo, em outros mercados, por exemplo, em categorias
categorias principais. Agora nós estamos vivendo um momento de hype em cima de inteligência artificial e agentes autônomos descentralizados, agentes autônomos dentro de cripto. E estudar e entender essa base, né? Aqui, por exemplo, é a base dos padrões de NFTs, dos padrões de tokens não fungíveis, faz com que a gente entenda bem aonde isso se encaixa em cada categoria e o quanto isso pode impactar dentro dos nossos investimentos em cripto, que é um mundo hoje amplo, muito amplo. As funções básicas do contrato inteligente desse padrão ERC721 é o Owner of, que identifica o dono de um token específico, e o Transfer From, permite a transferência de propriedade de um token. Então, mesmo sem eu trazer aqui ainda uma aula sobre contrato inteligente, será a próxima aula, eu já posso adiantar que dentro desses contratos inteligentes existem um padrão e cada padrão tem as suas linhas já pré-definidas, como eu trouxe as linhas no ERC20 e agora no ERC721. ERC20, tokens fungíveis, que é a amplitude, 99% dos tokens disponíveis do mercado dentro da Ethereum são padrões ERC20, e agora o ERC721, que são tokens não fungíveis, ou mais conhecidos aí como as NFTs. Esses tokens ERC721, esses tokens não fungíveis, eles espelham ativos únicos e não podem ser trocados diretamente por outra NFT ou outro token do mesmo tipo, diferente do padrão normal ERC20 dito anteriormente. E agora, para finalizar, eu trouxe para vocês aqui as principais utilidades dos tokens ERC20. Então, primeiramente aqui os tokens Utility Tokens, que são os principais aí, são os projetos que são criados e realmente têm uma utilidade dentro do ecossistema cripto. Esses tokens eles servem para acessar serviços, funcionalidades e receber benefícios. E aí eu trouxe como exemplo principal o próprio Ether, o token POL, que é o token da Polygon, que é um projeto de segunda camada da rede da Ethereum. Nós vamos fechar esse módulo aqui falando sobre escalabilidade, eu vou trazer isso em detalhe para vocês. E eu trouxe também como exemplo o token Link. E por que esses três projetos aqui são Utility Tokens? O Ethereum a gente usa ele para pagar as taxas de gas dentro do ecossistema. O token POL, que é o token da Polygon, a gente usa para pagar o gas dentro da rede da Polygon. E o token Link usa-se para pagar as pessoas que rodam nodes para fazer o ecossistema da Link funcionar. Basicamente são tokens que têm uma utilidade real. Sempre que forem procurar um projeto em cripto, fazer um estudo sobre algum projeto em cripto, procure saber se ele se encaixa dentro de um utility token, se ele tem uma utilidade real dentro da rede. Caso contrário, já não é um bom sinal pensar em investir nesse token. Tentem entender o real significado, a real existência do projeto A ou B, do token A ou B que vocês estão pensando em investir dentro daquele projeto. E aí eu trouxe aqui uma outra utilidade dos tokens, são os tokens das stablecoins, e aí as mais conhecidas, o SDT, o SDC, a DAI. Nós temos os tokens de governança, que são tokens responsáveis por fazer funcionar as DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas. Esses tokens servem como modelo de votação, governança, onde quanto mais tokens certas pessoas detêm, mais poder de voto elas vão poder executar. Por isso que o termo descentralizado dentro de cripto, ele é polêmico, pois nesse caso aqui, por exemplo, quem tem muito token UNI ou muito token SNX vão poder ditar as regras dentro das votações, dentro das DAOs, dentro da governança desse token, desse projeto. Então, existe também os tokens de governança, e aí nós temos os Rewards Tokens, também chamados aí de Real Yield, ou tokens de recompensa por participação. E aí eu trouxe como exemplo a própria Ethereum. Quando você faz o staking da Ethereum, utilizando o Proof of Stake, nós falamos disso na aula passada, você ganha uma recompensa anualizada em Ether. Então o Ether, ele entra sim aqui nessa categoria de Real Yield. E aí temos a GMX e a Curve que se encaixam aqui nessa categoria. E aí nós temos o Asset Backed Tokens, que são tokens lastreados em ativos reais. Temos aqui o PXG e o WBTC. Esse token PXG, ele é responsável por representar, por espelhar uma quantidade de ouro física dentro do mundo cripto, utilizando o token, utilizando o projeto
PSXG. E o WBTC, como eu disse nessa aula, ele representa uma quantidade específica de Bitcoin nativa. Então, a empresa por trás da WBTC, ela precisa auditar a cada quantidade gerada de WBTC, ela precisa ter em posse Bitcoin real, né? Isso é a forma correta disso acontecer. Sempre façam a pesquisa de vocês para ver até onde a verdade vai, até onde isso foi auditado, e não só acreditem no que vocês estão lendo. E para finalizar, nós temos as Charity Tokens, tokens de doações e causas sociais. Temos dois projetos aqui, o Give e o Cur. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula.